Saudações a todos, eu espero que todos estejam bem e seguros. Mais um vídeo, né, de comentários gerais e de para aproveitar e incorporar nele dúvidas que foram reportadas pelos alunos ao lerem o PDF, né, assim trazendo maior clareza e um melhor aproveitamento da disciplina em condições remotas. Dê like, vamos comentar lá no Google Classroom, fazer do espaço lá no Google Classroom um espaço de discussões. Lembrar que o YouTube nos serve como ferramenta de compatibilidade e que o PDF é um resumo bem resumido e assim vale a pena uma leitura, um estudo detalhado das referências que são apresentadas, né? Aqui, por exemplo, o livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística, que é o que a gente está seguindo à risca, vamos dizer, para essa disciplina, mas ainda recomendo a leitura do livro do Reif, do Rio, do Pátria, do Salinas, do Greiner e tantos outros bons livros que vocês podem ter à disposição. Então hoje a gente dá continuidade, né, ao ensemble canônico. Essa é a continuação de número 2, onde no último vídeo de comentários, né, eu mencionei sobre a relação do ensemble canônico com a termodinâmica. Na verdade, eu indiquei que esse conteúdo foi melhor discutido na aula 12, então deixei só as continhas ali para manter o material consistente. E que agora a gente dá continuidade partindo dessa expressão aqui, né, que foi obtida tanto pelo método do sistema isolado, né, de expandir, e como pelo método do termo máximo. Né? É óbvio que seja assim porque são metodologias equivalentes. Então, vamos lá, né? A gente tem essa definição de entropia e lançando mão da probabilidade de encontrar o meu sistema no estado R, então o que a gente pode fazer é substituir. Então a gente está substituindo aqui, né, esse valor onde seria o P de R, ok? O aluno, a princípio, poderia se perguntar, mas por que não está substituindo aqui nesse P de R, né? Na verdade é porque a gente consegue encontrar facilidades lá na frente, vai ficar evidente, a gente não desaparece com ele, a gente só mantém essa variável, então a gente está substituindo aqui no ln, né, que é esse aqui. Então, ao substituir, claro que aqui a gente consegue ter algumas simplificações, né, porque a gente está fazendo um logaritmo do exponencial. Então, pela propriedade de divisão dos valores aqui, nem aparece sinal de menos. Aqui, então, a gente acaba tendo essa expressão, que é onde o que poderia chamar a atenção de alguns é essa questão do somatório de P de R aqui ter desaparecido. Bom, aqui desaparece porque o valor da função de partição ele é um número, né? Ele é o somatório ali dos pesos para todos os estados. Então ele é basicamente um número. E nesse caso, né, como ele é um número, né, uma constante, vamos assim dizer, tanto é que a gente usa critério de normalização, constante de normalização e tudo mais, a gente pode aplicar a propriedade linear do operador somatório, né? Então esse cara aqui pode vir para o lado de cá, e aí o somatório das probabilidades é igual a 1, que resulta aqui então, né, no ln de z, aqui o sinalzinho com o kb aqui, que nos leva à equação 1. E aqui, né, a gente não fez a substituição porque a gente pode, logo de cara deixando nessa forma, identificar que nós temos nessa parte aqui, né, a própria energia média. Então, resultando aqui no que é a nossa equação 3. Ok,
Então, dessa equação 3, né, a hora que se a gente pegar e multiplicar toda a expressão por t, então, vou colocar aqui a expressão, né, S é igual a KB, KB beta E médio mais KB ln da função de partição. É isso, né? Vamos lembrar aqui que KB é a mesma coisa. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui a setinha aqui, ó. 1 sobre KBT, né? Então, se a gente multiplicar tudo por T, esse K vai com esse K, esse T vai com esse T, sobra só o E médio, que é o que está apresentado aqui. E aqui esse termo aqui é o T, KB, ln de Z, TS, que está aqui. E assim, o que a gente pode fazer é pegar esse cara aqui, né, passar para o lado de cá. E aí multiplicar tudo por menos. E logo identificar a energia livre de Helmholtz, que é o que está apresentado na equação 5. Então, aqui a gente começa a estabelecer de modo explícito, né, que a conexão com a termodinâmica no formalismo do ensemble canônico é estabelecido pela energia livre de Helmholtz. Um processo similar vai ser feito quando a gente estiver trabalhando com ensemble isotérmico isobárico, onde a gente vai poder fazer essa identificação para energia livre de Gibbs. Ok? Então, se a gente utilizar a expressão 5, a gente ainda pode demonstrar algumas propriedades que a gente conhece lá da termodinâmica, como, por exemplo, a característica aditiva da energia livre de Helmholtz. Então, a gente vai considerar um sistema A e um sistema B, os dois distinguíveis, né, acoplados entre si, e ambos em equilíbrio com o reservatório de temperatura. E assumir, né, que a interação entre esses dois sistemas é suficientemente fraca para poder desprezar a sua energia de interação frente à energia total. Ou seja, que aí a gente consegue trabalhar só com essas energias como se fossem independentes, vamos dizer assim, né? Então, eu acabo tendo, ou seja, não ter termos cruzados, ok? Então, a minha função de partição para o meu sistema A vai ser dada pela expressão 6, de modo similar para o meu sistema B eu vou ter essa função de partição também, né? Cada sistema tem sua função de partição específica, e assim, se eu considerar a função de partição do meu sistema A mais B, ele vai acabar sendo o somatório, né, desses dois, que vai ser dado pelos produtos da minha primeira função de partição pela segunda função de partição. Bem parecido com o que a gente fez lá no ensemble microcanônico empregando o ômega, né? Pelo que a função de Helmholtz total vai ser dado aqui, né? Helmholtz total menos KT ln de Z A mais B, que vai ser menos KT ln de Z de A, menos KT ln de Z de B,
que vai ser a soma, evidenciando aqui então a propriedade aditiva. Aqui a gente ainda pode notar o que vai ser algo interessante, né, para a gente já começar a verificar a validade entre os ensembles, e um comentário que eu fiz, acho que lá no conteúdo de sistema isolado, primeiro vídeo de comentário sobre sistema isolado, que a gente vai evidenciar aqui a questão da equivalência entre os ensembles. Aqui a gente dá mais uma cutucadinha para mostrar que existe uma equivalência entre os ensembles e a termodinâmica. Então, vamos imaginar a seguinte coisa, né? Se no sistema em estudo os únicos estados acessíveis são os dados por ômega de E, V e N, ômega de E, V e N, aqui, né, nos recorda microcanônico, né, E, V e N. Então, pelo postulado das iguais probabilidades a priori, a gente vai ter que todos os estados são igualmente possíveis, né? Então, se esse aqui são o número de estados acessíveis, cada um dos estados vai ter uma probabilidade P de R 1 sobre ômega. A hora que a gente substitui, né, na definição da entropia canônica, nessa aqui, né, S é igual a menos KB somatório de P de R ln de P de R, vai resultar em S ser igual a menos KB ln de 1 sobre ômega, que vai ser igual, né, aqui ln de 1 sobre ômega é igual a menos ln de ômega, né? Então resulta aqui em KB ln de ômega. Para quem acabou não visualizando a continha, né, eu tentar fazer aqui, ó, S é igual a menos KB somatório de P de R ln de P de R. Opa, mas vamos lembrar o seguinte, né? Que aqui o que eu estou tendo é que as minhas probabilidades aqui elas são dadas por 1 sobre ômega, né? Então eu posso fazer essa substituição aqui, né? E lembrar que isso aqui é um valor, né? Isso aqui é um valor que se repete. Que todas as minhas probabilidades são iguais a priori, que é dado por esse P de R 1 sobre ômega do microestado. Então isso aqui permite a gente escrever menos KB, né? ln de 1 sobre ômega do somatório de P de R. Aqui, se você quisesse escrever no lugar de P de R 1 sobre ômega, dava a mesma coisa, ok? E assim, né, a soma das probabilidades é igual a 1 pela condição de normalização, que vai resultar aqui, né, nessa expressão aqui. E depois o sinal de menos eu já comentei. Ok, então a gente pode entender que o ensemble microcanônico pode ser visto como um ensemble canônico degenerado. Ou seja, onde todos os estados acessíveis têm a mesma energia. E a gente vai revisitar esse procedimento lá no conteúdo referente à equivalência termodinâmica dos diferentes ensembles. Mas o comentário que vale aqui é o seguinte: então significa que a princípio eu posso escolher qualquer ensemble para estudar um determinado problema? Sim. Claro que se o problema te dá uma condição onde você tem T, V e N fixos, né? Inicialmente parece fazer mais sentido usar o ensemble canônico.
Por quê? Porque aparentemente pode ser que você tenha uma facilidade na modelagem do sistema, uma modelagem na hora de efetuar os cálculos. Eu sei que algumas vezes a gente vai lançar mão do macro canônico, ou gran canônico, e depois voltar por o ensemble canônico por uma questão didática. Todavia a gente está livre para escolha, mas lembrando que escolhendo mal, às vezes a gente pode pagar o preço por não ter continhas saindo de maneira tão imediatas ou por menos passos. Tá? Esse é um assunto para o futuro, a gente retoma ele lá no futuro. Aqui o que é oportuno falar ainda, dados os conceitos que a gente tem, é sobre a terceira lei da termodinâmica, no qual em um dos vídeos eu comentei que a explicação dela surge da física estatística, né? Então vamos explorar essa situação. Então a gente vai estudar as propriedades do sistema representado pelo ensemble canônico e para se fazer valer da terceira lei, a gente vai dizer que a temperatura do meu sistema tende a zero. Vamos lembrar que uma das interpretações que a gente tem, né, é que o zero absoluto não pode ser atingido pela terceira lei da termodinâmica. Então, o que a gente vai fazer é ordenar as energias, né, e não permitir a repetição delas, ok? E entender que o nível energético ER tem uma degenerescência ômega de R. Então, para temperaturas muito baixas, né, o ΔE ele vai ser muito maior que kBT, né, porque Kb é a constante de Boltzmann e T é a temperatura que a gente está dizendo que tende a zero. Então, se a gente empregar a probabilidade canônica, e aqui eu vou usar aquela definição que tem o ômega de R aqui, né, por questões de facilidade, e seguir o procedimento, né, de fazer a probabilidade do estado imediatamente seguinte dividido pelo estado, nesse caso, o estado de mais baixa energia, né, porque a gente está tentando buscar a situação em T igual a zero. Então a gente vai ter, né, ômega de 1 dividido por ômega de 0 exponencial do ΔE sobre kBT, aqui como muito maior, vai levar a condição de aproximadamente zero. Ou seja, significa que P0 é muito maior que P1, pelo que o sistema, né, tende a assentar, né, o seu estado fundamental quando T tende a zero. Aqui quero me fazer valer de um comentário, vamos ver se eu tenho um espacinho, eu vou usar esse espaço aqui, tá? Só para ilustrar uma coisa, né? Vamos colocar aqui que o meu P de R ele é igual a, eu vou fazer assim, ó, exponencial de menos beta ER, ok? Então, aqui o que a gente tem é o seguinte, né? O que a gente tem, deixa eu pegar aqui. O que a gente tem é algo assim, né? Vou colocar dessa maneira o eixo. Então, se a gente representar aqui, né, as energias, né, E de R e aqui P de R, lembrando que beta é igual a 1 sobre kBT, o que a gente tem é que se a minha temperatura é muito baixa, então aqui, ó, temperatura baixa, o que a gente tem é que esse beta aqui é relativamente alto e o caimento aqui, o decaimento aqui é consideravelmente abrupto, né?
Então, por isso que a gente diz que existe uma tendência, né, do meu sistema, né, das partículas do meu sistema, tá ocupando os mais baixos níveis de energia, porque essas são as que têm maiores valores de probabilidade. Vamos pensar então em uma outra situação. Vamos pensar na situação onde agora minha temperatura é alta. Bom, se a minha temperatura é alta, então o meu beta é um valor pequeno, o meu decaimento acaba sendo lento, né? Então, por isso que em altas temperaturas a gente tem a maior probabilidade de encontrar meu sistema em estados de mais alta energia. Então, esse eu acho que é o comentário que mais ajuda na compreensão desse momento e que destaca essa afirmação do livro. Então, por consequência, né, quando eu tiver o limite da minha energia média para T tendendo a zero, é que todo mundo vai estar ali, né? Vamos dizer assim, todo mundo vai estar no estado de mais baixa energia, que é o meu estado E0. Ok? Bom, então como que a gente relaciona, né, isso com a terceira lei da termodinâmica? Então, se a gente está em baixa temperatura, a chance, né, a probabilidade é pequena de encontrar o sistema fora do seu estado fundamental, né, seu estado igual a zero. Então, função de partição isso é dada por ômega zero, exponencial de menos beta, e zero. Aí, se a gente retornar lá na equação 4, né, essa equação aqui, né, ou essa aqui, vamos pela 4, que é o que está indicada. Se a gente voltar nessa equação 4, que é a que está só copiada aqui, nessas condições, o que a gente tem é que o valor da entropia para T tendendo a zero, né, vai ser aquele do ômega zero e energia zero, mais beta energia zero, já que todo mundo vai estar populando esse estado, né, e que vai ser, então, o limite que leva a KB ln de ômega zero. Aqui alguns poderiam chegar e falar assim, mas por que aparentemente esses caras aqui desapareceram? Não, é que a hora que multiplica por KB, né, eles, um cancela o outro. Okay? Ou seja, quando a temperatura tende para zero, a entropia do sistema tende a uma constante independente dos parâmetros termodinâmicos do sistema. Ou seja, sob o ponto de vista da física estatística, esse é o enunciado da terceira lei. Bom, então, por que a gente não consegue alcançar o zero absoluto? Primeiro porque a gente entende que esse resultado é uma consequência de energia discreta pela consequência da descrição quântica do sistema. Então, se a gente admitir, por exemplo, que o grau de degenerescência do meu estado fundamental é 1, então significa que eu tenho um estado não degenerado, né, ômega igual a 1. Isso significa que a gente pode fazer a afirmação enfática de que a entropia de qualquer sistema termodinâmico no zero absoluto é nulo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E nos próximos vídeos de comentário a gente segue o assunto. Lembrando que eu estou à disposição para dúvidas, comentários, discussões, especialmente porque eu entendo que é um assunto abstrato e discutir sempre melhora a fixar os conceitos. Então, estou à disposição e até a próxima.